Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu recebi uma pergunta do irmão bastante interessante, que eu já falei nos meus vídeos, mas foi vídeo de 3 anos atrás, e é interessante nós atualizarmos essa temática. Como é possível fundar uma loja maçônica? Não é verdade? Como é possível fundar uma loja maçônica? Olha, vou te apresentar 2 caminhos. Preste bem atenção, porque tudo que soa com a fala diferente para as instituições maçônicas, que os irmãos não estão acostumados a ouvir, parece que é como se fosse um trovão, uma voz que não é entendida. Mas, meus irmãos, não é culpa minha. É conhecimento, é buscar, é estudar. E quando você estuda maçonaria, quando você bebe em outras fontes, você vai se encontrar com esses paradigmas. Você vai se encontrar com vertentes diferentes, com várias possibilidades. Não é somente aquilo que fizeram você acreditar. Eu posso dar um exemplo aqui muito interessante, olha. É muito interessante quando você foi ensinado em uma igreja evangélica ou na igreja católica que Deus é parte de uma trindade, que Deus é trino. Não é verdade? Muitas igrejas evangélicas, a igreja católica defende a trindade de um Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Mas quando você se depara com um pensamento cristão, tipo os Testemunhos de Jeová, que não acredita na trindade, você se escandaliza. Você chama aquelas pessoas de falsa, de mentirosa, pelo simples fato que você foi levado a acreditar, segundo o Conselho de Nicéia, que até então antecedia, não havia uma ideia de trindade, só veio existir essa ideia de trindade depois do Conselho de Nicéia, por meio de Constantino, que ele unificou essa triagem de um Deus trino e etc. Então, hoje, você que é educado dessa forma, você que nasce nessa fé, e quando você se depara com um pensamento diferente, você discrimina, você chama de falso, você chama de espúrio, de herege, etc. Na maçonaria não é diferente, meus queridos. Tudo que se apresenta na instituição, quando você escuta de uma forma diferente, você passa simplesmente a criticar aquele outro pensamento, aquela outra ideia, porque você acha que a única ideia verdadeira, inquestionável, foi a que foi apresentada para você. E eu vou te mostrar aqui 2 possibilidades de você fundar uma loja maçônica. 2 possibilidades. Segundo, o que consiste a tradição maçônica, e o segundo, que consiste a tua instituição. A tua instituição. Segundo, o que consiste a tradição maçônica, vamos de princípio para você entender a originalidade. Segundo a tradição maçônica, é necessário que você esteja inserido nessa árvore genealógica. Você não pode fundar uma loja maçônica se você não for maçom, se você de fato não esteja enxertado nessa videira verdadeira. Muito parecido com o Evangelho de Jesus, quando ele fala que os judeus é a videira verdadeira e os gentios foram enxertados na videira. Quem gosta disso é o Gilberto, quando eu falo do Evangelho. Então, na maçonaria não é diferente. Todo maçom está enxertado nessa videira de tronco, de originalidade. Toda pessoa que se apresentar como maçom, não tiver esse histórico, não tiver essa gênese, não tiver dentro dessa árvore genealógica, não é maçom. O cara criou um CNPJ e fundou uma potência maçônica segundo o CNPJ. Não é maçonaria. CNPJ não é maçonaria é feita de gente, é feita de maçons. A regularidade consiste na origem, na tradição, na transmissão da áurea catena, ou seja, dessa tradição iniciática. Então todo maçom, desde os primórdios da maçonaria, quando o primeiro maçom iniciou o segundo, o terceiro, o quarto, assim chegou até mim, chegou até você essa transmissão dessa áurea catena. Isso é muito místico, é muito ocultismo, e poucos maçons conseguem entender isso. Prefere ficar na legalidade do CNPJ, na legalidade da Constituição, do que de fato o que consiste a tradição maçônica iniciática. E eu me prendo muito a essa questão da tradição iniciática. Então, se você de fato tem originalidade, você tem princípio de origem, eu gosto sempre de falar que aqui no Brasil dificilmente você vai encontrar maçons que não tenham o mesmo tronco de originalidade.
do Grande Oriente do Brasil? Porque a primeira potência maçônica, os primeiros maçons, são oriundos dessa árvore genealógica do Grande Oriente do Brasil. Então, dificilmente você não vai encontrar maçons que não têm essa árvore genealógica. Ah, você pode dizer assim, não, Jair, o Grande Oriente do Brasil, a minha potência só tem 95 anos de existência, mas se os seus pais que compõem a tua potência vieram do Grande Oriente do Brasil. Os fundadores da tua potência vieram do Grande Oriente do Brasil. E os fundadores do Grande Oriente do Brasil vieram de alguma raiz, ou seja, ou vieram da França, ou vieram da Inglaterra e etc. Então, todo maçom está dentro dessa árvore genealógica. Se você entender isso, vai ficar fácil o entendimento que eu vou apresentar para você. Bem, dentro dessa originalidade, dentro dessa árvore genealógica, é necessário para você fundar uma loja maçônica que você seja mestre maçom. E que, segundo o 10º Landmark, que compõe uma loja maçônica, é constituída de um venerável mestre, de um primeiro vigilante e um segundo vigilante. Fora disso, não é uma loja maçônica, como diz o 10º Landmark. Mas já aí não tem 7 mestres maçom. Bem, eu vou te apresentar os dois caminhos, as duas ideias. A originalidade do que consiste uma loja maçônica, dentro dos princípios de regularidade na origem, e os modelos institucionais, certo? Eu te apresentei, de princípio, que uma loja maçônica é composta de um venerável mestre legalmente, dentro dessa árvore genealógica, ele foi iniciado, ele foi elevado, ele foi exaltado juntamente com seus irmãos, os seus dois que vai ali compor esse triângulo, de um venerável, do primeiro e do segundo vigilante, que vai compor uma loja maçônica, segundo o 10º Landmark. Certo? Beleza. Mas para as instituições hoje, principalmente o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, esses três irmãos não é visto como uma loja maçônica, é visto como um triângulo maçônico. Está errado? Não está errado. Segundo a sua Constituição, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil também está inserida dentro desses padrões constitucionais e desse regimento. Para nós também, hoje atualmente, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil não vê um triângulo como uma loja legalmente constituída. Mas aqueles três irmãos, dentro da tradição, é uma loja. Mas segundo a Constituição das potências existentes, incluindo a GLUMB, não é uma loja maçônica. Veja bem, acompanha aí, acompanha. Para você fundar uma loja, dentro dos padrões constitucionais das potências que eu estou te apresentando, onde a GLUMB está inserida, é necessário que você tenha 7 mestres maçons, para você ser uma loja legalmente constituída, justa e perfeita. 7 mestres maçons, certo? Mas isso não fere a tradição. Eu estou te mostrando os caminhos, certo? Se você decide fundar um triângulo, independentemente de qualquer parecer, de qualquer potência já existente, vocês estão errados? Não estão errados, estão certos. Agora, você quer jurisdição, você quer filiação de uma potência maçônica já existente. O que deve ser feito? Deve ser feito que agora vocês vão ter que se mesclar ao que consiste a tua jurisdição segundo o 17º Landmark. Você vai submeter a jurisdição da tua potência a qual você quer ser jurisdicionada. Então você ali tem um triângulo maçônico. Então você apresenta a ata de fundação do triângulo, a jurisdição a qual você quer fazer parte. Você quer fazer parte da GLUMB. Então você vai apresentar, procura o grande secretário da Guarda Selo, o grande secretário de Relações Exteriores, e apresenta ali, meus irmãos, eu quero entrar em contato com vocês aqui, porque eu sou... Mostra toda a sua originalidade, mostra os seus princípios de regularidade, olha, se apresenta, se faz reconhecer como tal, como mestre maçom e etc, etc, né, que isso só os maçons sabem reconhecer e etc. Então você ali apresentou toda a tua legalidade, toda a tua originalidade. Só que agora você quer uma jurisdição. A GLUMB vai aceitar você como loja maçônica? Não. Vai aceitar você como um triângulo maçônico. Um triângulo. Não diferente de qualquer outra potência nacional. Vai aceitar você como um triângulo maçônico.
segundo a Constituição dessas potências maçônicas que eu estou te apresentando. Mas aí vocês desejam não se jurisdicionar, não filiar a uma potência já existente. Vocês estão errados, vocês estão fazendo a coisa errada, vocês estão sendo antimaçônicos? Não estão sendo. Vocês estão vivendo maçonaria. Jurisdição, filiação é um desejo da loja. Aonde é que os irmãos não conseguem entender essa temática? Quando você lá no ritual, quando você na prática do ritual, o que o venerável, quando está abrindo a loja, ele diz? Loja essa, jurisdicionada, filiada à potência tal. Se você está afiliada, você tem a tua autonomia, você tem a tua soberania. A qualquer momento você pode se desfiliar. Você é um associado. Não é aquela potência que está te dando regularidade, não é aquela potência que está te dando legalidade, não. Você está afiliado àquele corpo administrativo. É simples esse entendimento. É difícil você entender. Agora o que acontece é que as potências maçônicas autocráticas faz você acreditar que você só tem regularidade se você ficar subordinado à mesma. E você ficar afiliado à mesma. Porque se você desfiliar, você vai perder. Ela vai perder o que consiste o mais valioso para ela, que não é número de obreiro, é o financeiro. É simples. Então, o que nós estamos apresentando para você é a legalidade em dois caminhos. Ou vocês fazem dentro do que consiste a tradição, ou vocês fazem do que consiste já uma potência já legalmente constituída. Então, vocês fundaram a loja, de princípio, na visão das instituições, um triângulo. Mas aí vocês conseguiram iniciar, elevar, exaltar, e aí, ou então veio mais irmão, mais mestre maçom para compor aquele triângulo, e vocês conseguiram aí um quadro de obreiro de 7 irmãos, 7 mestres maçons. E agora vocês são uma loja legalmente constituída. Vocês têm dois caminhos. Ou vocês vivem independente, ou vocês buscam filiação, regularização na vivência daquela potência. Veja bem, regularização na vivência daquela potência. Não é a potência que vai te dar regularidade, porque vocês já têm regularidade na origem, se de fato vocês forem uma loja legalmente constituída por maçom, por mestre maçom com originalidade. Simples assim. Então vocês pedem filiação, vocês pedem regularização àquela potência, porque agora vocês desejam fazer parte daquela família. E aí você vai passar pelo processo administrativo do que consiste aquela constituição daquela potência e o regimento. O que vai acontecer? Vão pedir a tua ata de fundação, o nome dos membros, e etc., a origem dos membros, e etc., os nada consta, a documentação necessária para uma legalização dentro do que consiste a legalidade jurídica de uma potência maçônica, para que você venha se filiar àquela potência maçônica. Mas a liberdade consiste em você de fundar uma coisa na hora, no momento, no tempo que assim vocês desejarem. Se isso vocês tiverem originalidade, se isso vocês tiverem regularidade na origem e se de fato vocês são maçom. O que está acontecendo hoje, que eu tenho combatido aqui, é que muitos maçons, sem esse entendimento de legalidade, do que consiste a originalidade da maçonaria em constituir uma loja legalmente constituída, estão criando CNPJs e dizendo que agora são lojas maçônicas porque estão registrados no cartório jurídico e etc, e estão dizendo que são lojas maçônicas, são potência maçônica, sem sequer ter uma tradição maçônica do que consiste a verdade, do que é a vivência da vida orgânica, do que é a verdade do que consiste, que é os irmãos, que são a verdadeira maçonaria, que é feita de gente. CNPJ não faz igreja, não faz maçonaria. O que faz igreja são pessoas e o que faz maçonaria são pessoas. A maçonaria está muito mesclada nessa ideia do judaísmo cristão. Simples assim. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Te amo sem te conhecer.